Fala galera do Vasco, saudações vascaíno, Aston Cunha aqui no canal falando de Vasco. Galera, amanhã é dia de clássico aí, o Campeonato Brasileiro já começou essa primeira rodada. Vamos lá que o final de semana tá recheado aí, tô aqui acompanhando nesse momento Botafogo e Atlético Mineiro, tá? E também tá rolando agora nesse momento Bahia e Ceará, beleza? Galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Beleza, galera? Vamos lá. Só para lembrar essa rodada que aconteceu aí hoje, 1-0 com menos um em campo, Fluminense, tá? Venceu aí o Vitória, tá? Então o Fluminense venceu o Vitória, isso é foi muito bom pro Vasco, muito bom mesmo. E agora essa partida do Botafogo e Atlético Mineiro. Pô, torcer aí para a vitória do Fogão aí, para estacionar o Atlético Mineiro com 25 pontos. E aí Bahia, né, que já tá lá para as cabeças lá, consiga fazer uma vitória em cima do Ceará também para estacionar o Ceará ali, para ficar um pelotão que só, beleza? Mas hoje ainda também tem um jogo também do Palmeiras, também às 21 horas, isso, vai estar pegando o Sport Recife, se eu não me engano, não lembro muito bem a equipe, eu acho que é o Sport Recife, mas enfim, Palmeiras hoje vai fechar essa rodada. E amanhã a gente tem um clássico Vasco-Flamengo dentro do Maracanã, com ingresso a meio a meio ali para as duas equipes. Lembrando que eles têm um acordo aí, assim também como o Vasco tem um acordo com o Fluminense, até nesse jogo da Copa do Brasil, será meio a meio. E acabar com aquela história de você entrar, ver o paisagismo só do Flamengo, só do Tricolor, não. Também vão enfeitar os corredores, bandeirinha e tudo mais lá do Vasco também, para a gente continuar se sentindo em casa, até porque Maracanã é a nossa segunda casa, para poucos que sabem disso, tá? Maracanã, inclusive, é estádio onde o Vasco foi o primeiro clube, tá, carioca a ser campeão, beleza? Galera, vamos lá. 17h30 esse jogo vai ser amanhã, né? Naquela emissora lá que a gente conhece lá do Plim Plim, lá, aquele lixo do Plim Plim, e nos canais Premier, tá? Juiz Rafael Rodrigo Klein, um dos melhores juízes que tem, juiz de FIFA, tá? Então, para um clássico não poderia ser outro juiz a não ser ele, né? Melhor do que Daronco, melhor do que os outros demais aí, que tem ajudado muito aí. Eu só espero que aquilo que aconteceu lá na Libertadores com o Flamengo lá, com Plata lá, eles não querem dar uma aliviada agora contra o Vasco para favorecer eles, né? Tomara que isso não aconteça. Na sala do VAR tem um Caio Max Vieira, beleza? Galera, esse jogo aí é o jogo é o líder, né? Que é o Flamengo, um jogo muito difícil, um jogo muito pegado, mas a gente tá falando de um clássico. Flamengo veio de uma Libertadores, só uma linha de pensamento. Flamengo veio de uma Libertadores, achou que ia passar o carro em cima dos caras, 2-1, e eles vão ter que pensar direitinho o que vão fazer amanhã, porque já na semana que vem eles vão ter esse jogo de volta, tá? E eles vão jogar lá na casa dos caras. Então tem altitude, tem todo um fator aí que pode complicar a vida do flamenguista aí. Então a gente acredita que o Flamengo vai entrar com o time reserva. Pô, o time reserva do Flamengo não é nada mais nada menos do que o Cebolinha e blá blá blá, os caras titulares. Mas de fato, o Flamengo, segundo tempo, de fato tem descido muito aquela pegada firme, tem cansado mais, e vamos aí aproveitar o Vasco entrando em campo aí com muita velocidade contra o Flamengo. Por que eu tô te falando isso? Porque é o momento exato de a gente fazer uma mudança drástica, tá? Ramon, um jogador do Vasco, dá uma entrevista no GE e ele chega a comentar isso, eu vou falar aqui com vocês, tá? Que no haver dele jogar contra a equipe do Flamengo, que é uma equipe muito rápida, muita qualidade, muita posse de bola, Vasco tem que jogar no contra-ataque. Jogar no contra-ataque contra o Flamengo não dá pro Verratti. Verratti no jogo do Flamengo, qualquer uma equipe que tenha nesse nível, tá? É complicado. Então o que tem que ser feito? É colocar um cara veloz. Então a gente tem quem de velocidade que no último jogo do Vasco entrou dando aí uma corpagem diferente no Vasco. É o Andrés Gomes, um colombiano, que inclusive fez uma dobradinha de colombianos no último jogo, tá, onde o Vasco cedeu o empate para o Ceará. Então a gente está falando nisso, o Ramon nessa entrevista ele fala isso, né? Tem que ter velocidade, não adianta o Fernando Diniz ficar plantando o Verratti dentro da área.
não está no seu momento bom. O seu último gol de cabeça já tem 300 anos atrás, infelizmente, tá? E não tá dando, é um momento ruim pro cara. A gente gosta do Verratti, eu gosto do Verratti. Bota ele no segundo tempo, mas tem que entrar com velocidade contra o Flamengo, tá? Então, eu tenho uma ideia. Coloca o André Gomes e entra com o DVD. Ou um ou outro, irmão. Um ou outro. Agora pro Verratti não dá. E com isso, o GE também lançou uma matéria também essa semana e botou assim, ó. Quem de fato você gostaria de estar colocando em campo nesse clássico contra o Flamengo? Aí botaram lá, a galera começou a votar, né? Andrés Gomes ganhou 43%, DVD ganhou 28% da votação, o Vegetti, né? O Vegetti ganhou 23% e Matheus França, né? Ganhou 4%. Então, a galera tá pintando aí também os torcedores vascaínos, não só os ex-jogadores, que de fato tem que entrar com André Gomes. Dá muita velocidade, beleza? Deixa o seu comentário o que você pensa, o que você acha aí. Ih, rapaz, Cris Ramon aí acabou de ser expulso aí do Botafogo, menos um dentro de campo. Agora lascou a vida aí do botafoguense, tá? Rapidamente aqui, ó, Força Jovem punida por 6 jogos, aquele lance todo, esse embrolho aí que teve do último jogo do Vasco com o Botafogo, a torcida do Flamengo chegou lá e, pô, esferiu tiros lá no rapaz, o torcedor vascaíno faleceu, a gente trouxe aqui no canal. Presidente da torcida organizada do Flamengo foi preso em mais uma renca aí e, rapaz, o negócio tá ruim aí para as organizadas, tá? E cada vez mais que os caras mexem, mais acha podre aí, beleza? Então, a Força Jovem que acabou de vir aí, né? De 12 anos aí, sem pisar no estádio, agora pega 6 jogos sem poder entrar dentro de campo. Mas suas co-irmãs vão poder entrar, beleza? Vamos falar de alguns jogadores aqui rapidamente, tá? Lucas Freitas não vai poder entrar, tá? Porque já tomou seu 3º cartão amarelo, então tá fora desse jogo. Quem tá de retorno é o Hugo Moura, beleza? Então o Hugo Moura volta e com certeza ele vai voltar para sua posição de origem, que é ali como volante, beleza? Então Thiago Mendes pode estar dando também as caras, o ar da graça também no elenco, porém Thiago Mendes é um cara que a gente nem conta, chegou e só chegou com o nome, até agora o futebol não apresentou. E o Paulinho teve uma oportunidade no último jogo contra o Ceará e também tá aí, saiu na relação. Paulinho, quem sabe, pode estar voltando com as minutagenzinhas aí dele e voltar a jogar aquele futebol que ele jogou 2023, amassando e arrebentando aí os seus oponentes, beleza? O Tietê, você lembra? Ele tava com aquela fissura tava com a lesão na coxa, botaram para jogar, não suportou muito tempo, tiraram ele. Então, ele vai passar uns 10 dias, poderia estar jogando amanhã contra o Flamengo, mas é melhor estar deixando ele para o próximo jogo, perante a semana que vai ser o Bahia, tá? Então, eu acredito muito que o Tietê também não entra, tá? Então, a gente vai ter uma provável escalação aqui, eu vou trazendo aqui uma provável escalação com esses nomes aqui, ó. A gente vai estar com Carlos Cuesta, que de fato é um zagueiro lateral direito, e Robert Renan, que é um zagueiro lado esquerdo, já que o Lucas Freitas já está suspenso pelos seus cartões. Então, a dupla de zaga, com certeza vai ser esses dois cabra, e o Hugo Moura volta para sua posição, já que o Matheus Carvalho e o Matheus Colcão fez uma merda atrás da outra no último jogo contra o Ceará. Acredito muito que o Matheus Carvalho não entra contra o Flamengo, apesar de ele fazer algumas partidas boas contra o Flamengo. Mas, enfim, né? A galera pegou no pé e Fernando Diniz já tá quase dando um tiro no pé aí de sustentar o Verratti dentro de campo. E se ele botar o Matheus Carvalho aí, meu irmão, neguinho perde a paciência, eu acho que ele entra até dentro de campo. Beleza? Então vamos lá. Provável escalação. Léo Jardim, Robert Renan, Carlos Cuesta, tá? O colombiano. Aí tem o PH e do outro lado Pumita. O Pitão não joga ainda, continua machucado ainda, tá fora desse jogo. Então o Pumita continuando dando aquele auxílio no lado esquerdo, lembrando que ele é lado direito, tá? Hugo Moura e Cauã Barros, tá? Então possa ser que tenha aí uma liga aí entre esses dois aí. Menino Couto, Nuno Moreira, Ryan, e aí entra a incógnita, né? Quem entrará ali como um atacante?
Andrei Gomes ou Verratti, né? Então, aqui eu vou deixar em aberto, tá? Para mim, colocaria o Andrés Gomes. Na verdade, eu colocaria o DVD, que é um combatente, o cara sabe fazer um pivô, tem corrida, tem chute. Colocaria o DVD e no segundo tempo colocaria o Andrei Gomes, dependendo de como vai ser a movimentação. A gente sabe que o Coutinho sai, o Nuno pode fazer a só sombra e pode botar o Andrei Gomes no segundo tempo com fôlego total. Mas a gente não é técnico, mas a gente não é o Fernando Diniz, então só fica as nossas especulações, beleza? Uma curiosidade, o Vasco não ganha dentro do Maracanã há 12 jogos. Então, vamos torcer aí que amanhã acabe essa vencibilidade aí, deixando 1-0 em cima do Urubu aí. Uma baita de uma vitória, mas no ruim, um empate aí pra gente, aquele sabor de vitória. Foi o que eu falei, né? Dentre esses 4 jogos, né? Que é o contra o Bahia, é um jogo atrasado no Mundial de Clubes, tá? Então, pegou o Flamengo amanhã. Se sair empate, fez um pontinho, beleza. Se vitória, pô, glória a Deus. Aí tem o Bahia. Cara, muito bom se o Vasco conseguir vencer o Bahia, tá? Que o Bahia anda mal das pernas pra caramba. Depois, nada mais, nada menos, tem o Palmeiras. Aí é outro nível, cara. Aí, pô, o Palmeiras tá jogando um futebol que... coisa de absurdo, irmão. Mas conseguindo até então, esse jogo pode estar indo pra Brasília, já que a titia Leila aí tem um mando de campo. E Vasco não ganha, né, de jeito nenhum lá em Mané Garrincha, lá em Brasília. Então a gente pode pensar que um empate também seria muito bom. Não vamos falar de derrota aqui. E depois vai ser o Cruzeiro. Aí, cara, Cruzeiro dentro de casa, a gente tem que torcer também para sair um empate. Quem sabe uma cagada aí, a gente consegue uma vitória. E depois disso a gente só vai pegar uns confrontos direto. É jogo de 6 pontos. Aí começa a vida do vascaíno a amenizar um pouco. Mas esses 4 jogos vai ser pedreira. E amanhã começa, tá? Então, amanhã, quarta, Bahia. E domingo a gente vai estar pegando o Palmeiras aí, tá? Galera, curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações. Todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Beleza? Ó, não deixe de se inscrever e não deixe de deixar o seu comentário aqui nos ajudando, nos apoiando no canal Falando de Vasco. Beleza? Fui!